Uma festa, uma chácara, dezenas de pessoas reunidas enquanto em algum momento daquela madrugada uma criança foi levada para dormir em um dos quartos. Por alguns minutos, ninguém percebeu o que estava acontecendo, até que do outro lado de uma porta, alguém ouviu um grito infantil. O que aconteceu depois provocaria uma prisão em flagrante, versões contraditórias e uma investigação que ainda pode revelar muito mais do que aquilo que veio à tona naquela noite. Olá, pessoal! O caso de hoje é abominável, asqueroso e muito sensível. Predadores estão à solta e estão em todos os lugares. Tomem cuidado. Nem uma genuína celebração de aniversário estamos seguros. Mas antes de mais nada, eu peço que já deixa seu like, se inscreve aqui no canal porque me ajuda demais, gente. O dedo de vocês não vai cair. Se esse vídeo aparecer para você hypar e você puder hypar, eu agradeço fortemente, porque aí o vídeo sobe lá no YouTube, meu trabalho, né, passa aí a ser mais divulgado. Eu sou a Fabi Medeiros e esse é o caso de hoje. O caso de hoje aconteceu em um domingo, dia 2 de agosto desse ano, 2026, em uma chácara alugada na região, localizada na região rural de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, em um bairro conhecido como Goiabal, segundo as fontes. Bom, era uma festa de aniversário, então tinham vários convidados, familiares, amigos e tinham várias crianças. Dentre elas, um garotinho de apenas 5 aninhos de idade, neurodivergente. O que é isso? É uma pessoa cujo funcionamento cerebral é diferente do considerado típico ou normal pela sociedade. Não é uma doença, não é um defeito, é apenas uma forma, um jeito que o cérebro, ele responde às outras informações, como ele aprende, como ele se comporta. O termo engloba várias condições, como dislexia, TDAH, superdotação e também o transtorno do espectro autista, que é o caso da criança em questão. Bom, então a festa estava ali acontecendo, conversa vai, conversa vem, muita gente se divertindo, pessoal bebendo, música alta, normal, uma festa. E ali naquele momento, gente, assim, a festa, a chácara tinha sido alugada para o final de semana. Então, muitas pessoas iriam ficar para dormir. Não muitas, cerca ali de mais ou menos 10 pessoas. E outros convidados, iriam embora para casa deles. Então, dentre essas pessoas, estava essa moça, que ela era amiga da aniversariante há mais de 20 anos. Era não, é amiga da aniversariante há mais de 20 anos. E mãe desse garotinho de 5 aninhos de idade, que é neurodivergente. Em determinado momento da festa, o menininho ficou com sono. E aí a mãe levou ele para poder dormir em um dos quartos ali da chácara. Porque ela, como amiga de anos da aniversariante, é óbvio que ela também iria passar a noite ali. Parece que a festa estava acontecendo, mas nesse momento os adultos estavam confraternizando numa sala. Então ela colocou ele num quarto que, caso ele gritasse, pedisse ajuda ou qualquer coisa, ela facilmente conseguiria escutar. E aí ela foi lá, colocou ele no quarto e voltou para a sala, continuou ali confraternizando. Assim que ela voltou, poucos minutos depois, um homem se levantou e cerca de 2 minutos depois, segundo relatos, começaram a escutar um grito infantil. Há relatos, gente, que fala que o menino falou assim, para que tá doendo. Existe, parece que uma amiga da mãe que diz que escutou por trás da porta ele falando, para que tá doendo. Só que o transtorno espectro autista dele é não verbal, então dizem também que ele não fala. Tem essa dúvida aí, eu não tô trazendo para vocês as duas versões, mas fato é que um grito, foi escutado, a mãe foi correndo pro quarto e ela não foi sozinha, parece que 2 pessoas foram com ela. E na hora que ela abriu a porta, gente, ela pegou o filho dela, completamente nu na cama, com esse Marco Furlan, esse Marco Furlan não, o ator Marco Furlan, que é primo da aniversariante e estava na festa e certamente também passaria a noite no sítio, dormiria lá. E ele estava também completamente nu, segurando a cuequinha da criança na mão, gente. Então, assim, a mãe, ela ficou em choque e não é para menos. A cena era brutal. Não tem o que falar de uma aberração dessa. Muitos convidados queriam partir para cima do Marco,
mas conseguiram conter. Eu sei que nesse momento é quase impossível se segurar, mas não se pode agredir, né, o agressor, digamos assim, porque aí você coloca ele até em uma situação de vítima. Mas enfim, conseguiram conter ele ali porque ele estava querendo ir embora e acionaram a polícia. A polícia chegou até o local e ele, né, o Marco Furlan, foi preso em flagrante. Mas quem é Marco Furlan? Bom, antes de eu começar realmente a contar o que aconteceu de fato e os desdobramentos de toda essa história, é preciso entender quem é Marco Furlan, que passou a ocupar, né, aí todas as páginas policiais do Brasil. Marco Aurélio Dias Furlan tem 48 anos, é natural de Campos do Jordão, no estado de São Paulo, e ele construiu uma carreira artística que passou ali pela televisão, pelo teatro e também pela publicidade. Para parte do público, seu rosto ficou conhecido principalmente por trabalhos na televisão, né? Em 2009, ele participou da segunda temporada da série Aline, da TV Globo. Eu não assisti. Parece que ele interpretou um personagem que se envolvia ali com a protagonista. Bom, ele também teve trabalhos relacionados à série Mulher de Fases, também não conheço. Além de uma participação em um programa chamado Escola do Amor, da Record, também nunca ouvi falar. Ao longo dos anos, ele também trabalhou com publicidade e outros projetos artísticos. Ou seja, até poucos dias atrás, o Marco Furlan ele era conhecido, né, como um ator que aparecia aí nas páginas de entretenimento. Mas tudo mudou a partir daquela noite, né, de 2 de agosto de 2026, que ele passou a ocupar mais as páginas policiais do que qualquer outra coisa. De acordo com relatos policiais, o Marco Furlan, ele inicialmente apresentou uma versão contando que ele confundiu o quarto, que na verdade ele achou que ele estava entrando no quarto, que a namorada dele estava dormindo e que ele confundiu a criança com a namorada dele. O que não cola, né? Não dá para entender isso, porque por mais que você esteja embriagado, e segundo relatos ele estava assim bastante embriagado, ou até mesmo sob efeito de algo ainda mais forte, não tem como você confundir o corpo de uma mulher com o de uma criança de 5 aninhos de idade. É impossível. Então, assim, essa versão não cola de jeito nenhum. Depois, inclusive, foi dito pela assistente de acusação contratada pela família da vítima, né, doutora Maria Fernanda Mito, e ela disse que o Marco Furlan nem namorada tem, né? E ali também, convidados da festa dizem que em nenhum momento ele chegou com namorada, que ele não estava com namorada nenhuma. Então, realmente é uma versão que não dá para sustentar. Quando ele chega na delegacia, ele já está acompanhado de advogados e aí essa versão muda. Ele passa a falar que, na verdade, ele não se lembrava de nada. Típico, né, gente? Isso é clássico, alegar esquecimento, assim, tá na moda. Então, ele alegou esquecimento, que ele não se lembrava de nada, que ele só se lembrava a partir do momento que ele já estava dentro da viatura da polícia. Bom, enquanto o Marco, né, estava ali sendo, né, levado pela polícia e ouvido e tudo isso, a criança foi levada urgentemente para pronto-socorro e ali já se começou a fazer os exames iniciais. Ela precisou tomar várias medicações que são necessárias, né? Tem que seguir realmente o protocolo, né, preventivo, porque por mais que sejam medicações fortíssimas, até para um adulto, é extremamente necessário. Então, é muito triste, mas não tinha o que fazer, tem que seguir o protocolo. E aí a criança passou por vários exames, ali na primeira abordagem, no pronto-socorro, embora o garotinho reclamasse, né, da forma dele ali, de dor na região anal, não foi constatado, né, nenhuma, assim, como que eu falo assim, não houve penetração, né, foi falado ali que não houve, que não tinha tido, assim, isso, mas ainda assim, independente, né, tá tipificado na lei, independente de ter acontecido fisicamente o abuso ou não, só de você ficar nu com uma criança, tocar, beijar, enfim, quero nem mencionar os verbos aqui, isso já é considerado, né, um crime de estupro de vulnerável. O termo mais correto para usar é esse. E o Marco Furlan, ele é suspeito, né, de um crime de estupro de vulnerável. Não foi condenado ainda, não sabemos se vai,
mas fato é que até o momento tem que chamar ele de suspeito. E aqui existe uma questão jurídica importante, gente. Uma criança de 5 anos, ela é considerada, pela legislação brasileira, vulnerável para fins desse tipo de crime. Isso significa que o debate jurídico, ele não depende simplesmente de saber se a criança consentiu ou não, porque uma criança dessa idade, ela não pode juridicamente, ou seja, pela lei, consentir com uma prática sexual. Por isso, o termo tecnicamente utilizado no caso, estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal. Embora, segundo informações ali no pronto-socorro, não tenha sido confirmado lesões aparentes, coniventes ali com um estupro, foram feitos outros exames, no IML, para poder constatar mesmo se houve de fato ou não, e também outros exames complementares que foram solicitados, mas que só vão ficar prontos em 30 dias. Doutora Maria Fernanda, ela argumenta aí, dizendo que o exame do IML, ele, por conta na demora da requisição, ele foi feito apenas 72 horas depois, e que isso pode comprometer ali, o encontro de algumas evidências que seriam muito importantes, mas enfim. O exame já foi feito, foi levado para análise e dentro em breve teremos todos os resultados. Além disso, a investigação considera o conjunto das provas, os depoimentos, as circunstâncias, os vestígios, os exames médicos, eventuais imagens e outros elementos que possam ser encontrados. Por isso, o caso continua sendo investigado. Segundo informações divulgadas pela assistente de acusação, doutora Maria Fernanda, ela conta que a mãe do garotinho, a princípio, se sentiu extremamente culpada porque ela, por algum momento ela pensou que ela poderia ter evitado tudo aquilo. Mas é preciso ressaltar, gente, que claramente ela não tem culpa nenhuma disso, ela não tem culpa do que um adulto decidiu fazer, Ela estava ali zelando pelo filho dela, colocou o filho dela para dormir em um ambiente totalmente confiável, com pessoas de bem, comemorando um aniversário. Enfim, ela depois parece que começou a ter um outro pensamento, graças a Deus, que eu acho que é o pensamento correto mesmo, de que ela chegou a tempo ainda de evitar algo mais devastador, algo ainda pior. Pelo que a mãe, pelo que a assistente de acusação falou, parece que ela chegou bem no início, então, de todo o ato ali. Então, se ela não tivesse escutado, o pior dos piores ainda poderia, o que foi horrível poderia ser ainda pior. Bom, e a gente tem que realmente sempre lembrar que cada vez que você culpa uma mãe, você ressalta, você expõe a vítima. E não é esse o caso aqui, a intenção é sempre expor o culpado e quem cometeu o crime, e jamais a família, as vítimas, e muito menos quando se trata de uma criança de 5 aninhos de idade. Por favor, aí eu peço respeito a todo mundo aqui nos comentários. Após o episódio, a família passou a buscar acompanhamento psicológico e a criança, segundo informações recentes, ela também está sendo monitorada por profissionais. Segundo a doutora Maria Fernanda, a criança, ela tem hiperfoco, é uma criança extremamente esperta, ativa, e ela já fazia tratamento por conta, do transtorno do espectro autista. Mas que depois de tudo que aconteceu, ele vem apresentando mudanças, no comportamento, como agitação e alterações relacionadas ao tratamento que ele já fazia. Na madrugada de 2 de agosto de 2026, o ator Marco Furlan foi preso em flagrante. O caso foi registrado como estupro de vulnerável e aí, obviamente, por envolver uma criança, passou a tramitar sob sigilo, sob segredo de justiça. Informações sobre identidade, depoimentos, documentos, exames e outros elementos sensíveis, eles não podem simplesmente ser divulgados como se fosse um caso envolvendo apenas adultos. Por isso, gente, apesar das muitas versões que estão sendo divulgadas aí nas redes sociais, é importante saber separar o que de fato é verídico e confirmado pelas autoridades do que é apenas especulação. Na segunda-feira, no dia 3 de agosto de 2026, Marco Furlan passou pela audiência de custódia e aí já teve muito burburinho porque a juíza perguntou se ele,
tinha apanhado, se ele tinha, né, sofrido alguma lesão, qualquer coisa, e as pessoas já começaram a falar nas redes sociais que se perguntou isso, é porque os policiais com certeza devem ter dado uma coça nele. Não é assim, gente, é bem comum, na verdade é protocolo da audiência de custódia, inclusive a audiência de custódia é para isso, né, é para saber se tudo correu conforme tem que correr, né, sem agressão, se ninguém foi machucado, ninguém te humilhou, tudo apenas seguindo a lei, que é claro que eu imagino que o policial tenha tido muita vontade. Somos humanos, temos sangue correndo na veia, mas a gente tem que sempre lembrar que a violência não leva a lugar nenhum. E aí, na audiência de custódia, a juíza converteu a prisão em flagrante em preventiva, ou seja, ele vai aguardar aí todo o julgamento preso. Glória a Deus. É importante lembrar que Marco Furlan continua sendo investigado e acusado. A culpa definitiva mesmo somente pode ser estabelecida após o devido processo legal e uma decisão judicial. A polícia já conseguiu uma autorização judicial para poder apreender, né, todos os dados eletrônicos ali do Marco Furlan, celular, computador e qualquer dispositivo que ele possa ter interagido, porque na verdade eles querem descobrir, né, se realmente ele fazia parte de uma rede de pedo, ou se continham fotos, imagens, vídeos, qual material que tinha aí nesses eletrônicos. Então tudo já está na mão, né, da polícia e já está sendo investigado também. Segundo dados, mais de 80% dos casos de abuso acontecem dentro de casa ou em ambiente com vários conhecidos, né, em ambiente com pessoas conhecidas. Eu até vi um moço falando em uma entrevista que eu estava assistindo para poder trazer esse caso aqui para o canal, e ele disse uma coisa que eu concordo bastante, não sei a opinião de vocês, gostaria de saber, então quem quiser, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas ele falou assim que o Marco Furlan, ele precisa de começar a pensar em salvar a sua alma, porque a vida dele, ele já destruiu. Ainda é muito cedo, né, para falar como que essa história vai terminar, porque a gente sabe que uma prisão preventiva não é condenação, um indiciamento não é condenação, uma acusação não é uma sentença. Então a polícia precisa, né, concluir aí toda a investigação, depois a justiça vai analisar todas as provas e a defesa do investigado terá o direito de apresentar a defesa e contestar os elementos reunidos contra ele, né, contra o cliente. No começo daquela madrugada, havia apenas uma festa, música, convidados, uma criança que dormia em um quarto e pessoas que acreditavam estar em um ambiente seguro. Pouco depois, um homem seria levado pela polícia e uma investigação começaria. Agora, as perguntas estão nas mãos da justiça. O que aconteceu naquele quarto? Qual versão é a verdadeira? Existem outras respostas escondidas em algum lugar, em depoimentos, exames ou registros que ainda não vieram à tona? Por enquanto, uma coisa é certa: o que aconteceu naquela noite ainda não terminou. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar do caso ser pavoroso, mas eu nem gosto muito de trazer história com criança, mas inevitavelmente é um canal de true crime, então eu preciso trazer aqui para vocês. Esse é um caso que ainda vão ter vários desdobramentos, então provavelmente irei trazer novas atualizações, porque todas as informações colhidas foram até o dia 8 de agosto de 2026. O que vir a acontecer depois eu trago aqui. Se você gostou, por favor, eu peço que você deixe seu like, eu juro que seu dedo não vai cair. Se você gostou do meu jeito de contar essa história, considere se inscrever-se aqui no canal, se aparecer para você hypar, se você puder, hypa também, me ajuda pra caramba. E é isso, gente, muito obrigada a quem ficou comigo até agora. A gente se vê então no próximo vídeo.